Sejam bem-vindos à série Rabinos que Creram, uma série em que eu apresento a vocês grandes rabinos do judaísmo tradicional que reconheceram a Yehoshua de Natzaret como Mashiach de Israel. Se você pensava que não havia rabinos que creram em Yehoshua como Mashiach, ficará surpreso com esses. Rabino Simcha Perlmutter. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês dois rabinos modernos que reconheceram Yehoshua como Mashiach. A história do Rabino Simcha Perlmutter foi um grande problema para o judaísmo tradicional até 1999, quando ele faleceu. O problema é o fato de o Rabino Simcha ter sido um judeu ashkenazi, um rabino reconhecido e conceituado até mesmo no meio do ramo mais ortodoxo do judaísmo tradicional, mas que ainda assim reconhecia Yehoshua de Natzaret como Mashiach do povo judeu. O Rabino Perlmutter foi formado em Direito pela Universidade de Boston e era um judeu religioso de Miami, na Flórida, que lutava contra o nome de Jesus e contra os missionários cristãos que desejavam converter judeus ao cristianismo. Quando, em 1964, em conversa com outros rabinos, o Rabino Perlmutter ficou sem chão ao ser instruído por eles sobre Yehoshua. Em seu testemunho ele diz: "Eu estava falando com rabinos ortodoxos que gentilmente me guiaram para passagens que deixaram isso tão claro." Em 1967, inspirado por algumas ideias do falecido rabino Shlomo Carlebach, ele, sua família e discípulos imigraram para Israel. No final de 1968, eles se estabeleceram com o apoio do general Yeshayahu Gevish, comandante regional do sul das Forças de Defesa de Israel, em uma base militar deserta no Aravá, e criaram uma pequena comunidade ortodoxa chamada Ir Ovot. Vários anos depois, eles receberam o reconhecimento oficial do Estado de Israel por seu assentamento. A situação de Ir Ovot era frágil desde o início e a dificuldade econômica havia os alcançado. O Rabino Perlmutter enfrentou diversos problemas financeiros, políticos e familiares, mas o pior deles foi quando, no meio da crise, sua esposa Yehudit partiu com seus 5 filhos e com outras famílias. Exigindo o divórcio, ela recorreu ao tribunal rabínico em Be'er Sheva, alegando que Perlmutter pregava o cristianismo sob o disfarce de um judeu ultra-ortodoxo. Como resultado, ele foi declarado um homem perigoso pela comunidade judaico-ortodoxa. O Tribunal de Justiça da comunidade emitiu uma severa advertência a cada um dos filhos de Israel para que não pusessem os pés naquele lugar. Foi por esse tempo que o Rabino Simcha Perlmutter começou a gravar vídeos explicando sua situação. Ele perdeu a esposa, a custódia dos filhos, a posição de rabino na comunidade judaica e tinha sido acusado de ensinar o cristianismo apenas por reconhecer Rabbeinu Yehoshua como Mashiach. Em seus vídeos, ele enfatizou várias vezes: "Não sou cristão. Nunca precisei me converter ao cristianismo. Que eu ouvi sobre Yehoshua, ouvi da boca de outros rabinos. Não me importunes em inscrever-me ou ligar-me sobre conversão ao cristianismo. É inútil, não o farei. Eu não posso ser um de vocês, mas o Eterno tem ordenado que muitos de vocês venham a ser um de nós." Rabbi Simcha Perlmutter sofreu bastante por acreditar que Yehoshua era o Mashiach tão aguardado pelo povo judeu, mas ele não abandonou sua fé. Ele publicou um livro chamado Nas Tendas de Shem, em que ele escreve sobre o papel que Rabbeinu Yehoshua tem na restauração de Israel e o fim dos dias. O Rabino Simcha Perlmutter deixou esse mundo em 1999, mas seu trabalho, que incansavelmente buscou aproximar a todos os judeus da Torá e do Mashiach e Yehoshua, ainda nos impressiona. Suas palavras ainda podem ser ouvidas desde o deserto do Aravá, e muitos perdidos encontraram a luz do Mashiach através das suas orientações. Rabino Ariel Cohen Alioro. Vocês já ouviram falar de Ariel Cohen Alioro, um mestre cabalista de Jerusalém, descendente de sacerdotes da linhagem de Aharon? Tem muitos vídeos dele aqui no YouTube falando sobre Yehoshua. Ariel é um rabino emérito,
que significa que ele não foi oficialmente ordenado por uma instituição rabínica. Pensem no seguinte exemplo: que título de autoridade uma instituição de ensino médio poderia dar a alguém que já atua como doutor e professor de universidades? Rabi Ariel é um Kohen, um aluno versado e diligente de um dos maiores rabinos da atualidade, que dominou a disciplina de seu mestre e nos traz agora o seu trabalho inovador, uma contribuição essencial para a redenção de Israel e do mundo inteiro. Ele é o presidente da instituição Facing Each Other, Judaísmo e Cristianismo encarando um ao outro, que tem como finalidade reconectar Yehoshua ao judaísmo e ao povo judeu. Ariel Cohen Alioro, um judeu ortodoxo racídico de Jerusalém, é um dos principais especialistas em códigos da Bíblia hoje. Ele não só acredita que Rabbeinu Yehoshua de Natzrat seja o Mashiach prometido ao povo judeu, como também que ele foi injustamente condenado e morto por seus antepassados, os sacerdotes corruptos da época do Segundo Templo, ávidos pelo poder e riqueza e que se sentiam confortáveis com os favores concedidos pelas autoridades romanas da época. Aos 28 anos, durante uma visita à cidade de Nova York na Casa Rabad e com o Lubavitcher Rebbe, Ariel Cohen experimentou pela primeira vez a fé judaico-ortodoxa, fez techuvá e tornou-se religioso. De volta a Jerusalém, ele conheceu seu professor, um dos maiores e mais respeitados rabinos de Israel, com quem estudou Torá, Hassidut e Gematria, plantando as sementes para a futura carreira que ele desempenharia. Hoje, após quase 33 anos de intensa e dedicada pesquisa e análise da Torá, da tradição judaica e da Kabbalah, Ariel Cohen pode ser uma porta de entrada para a aceitação legal de Rabbeinu Yehoshua de Natzrat de volta ao judaísmo. E para viabilizar isso, Rabi Ariel conta com o apoio e ajuda de seu rabino, que é ninguém menos do que o rabino Itzhak Ginsburg. Foi isso mesmo que vocês ouviram. O rabino Itzhak Ginsburg é o presidente da instituição Gal Einai, uma das maiores autoridades judaicas da atualidade em Israel e no mundo. Há um diálogo contínuo entre Ariel Cohen e o rabino Ginsburg sobre Yehoshua. Como sabemos, Rabbeinu Yehoshua foi vendido para as nações por 30 moedas de prata. O objetivo da iniciativa de Rabi Ariel é corrigir esse julgamento parcial e injusto, remover o tabu colocado em seu nome e redimir oficialmente Yehoshua de volta ao povo judeu. Esse ato será seguido pela organização de um novo julgamento público para Rabbeinu Yehoshua diante de uma corte rabínica. Nesse contexto, Rabi Ariel está comprometido em atuar como advogado particular em nome de Yehoshua, respondendo às falsas alegações levantadas contra ele. Hoje, a organização de Ariel Cohen em Israel está buscando apoio e reconhecimento mundial para provar ao seu rabino que a hora chegou, a geração está pronta e as nações estão unidas em seu desejo pela verdade e para o retorno de Yehoshua a Israel. É importante ressaltar que essa iniciativa de reconciliação de Yehoshua com o nosso povo é um movimento 100% judaico-ortodoxo. Não tem ligação com nenhuma corrente cristã nem messiânica ou com as agendas missionárias dessas denominações. Não tem a intenção de mudar nada na tradição judaica, mas apenas oferecer esclarecimentos baseados na Torá para o retorno legal de Yehoshua ao seu devido lugar. Atualmente, temos visto muitos rabinos simpáticos a essa causa, rabinos que passaram a enxergar a Yehoshua não como um estranho, mas como a um irmão. Mas, infelizmente, a atitude da comunidade judaica de perseguir, desprezar e expulsar judeus que acreditam que Rabi Yehoshua seja o Mashiach levou a muitos rabinos a não manifestar sua crença em Yehoshua publicamente. Sim, alguns por medo de perder sua alta posição na sociedade judaica, outros por causa da segurança de suas famílias, mas muitos deles porque compreenderam que seus testemunhos e ensinos são mais valiosos dentro do judaísmo do que se fossem expulsos, considerados como traidores. Eles continuaram ensinando os mesmos princípios e ensinos que aprenderam de Rabbeinu Yehoshua de Natzrat e dos seus primeiros discípulos de forma oculta, interna.
Muitos deles levaram esse segredo para o túmulo. Alguns revelaram sua crença para uma pequena parcela de discípulos mais achegados. Já outros pediram que esse segredo sobre eles fosse revelado somente depois da sua morte, como foi o caso do Rabino Kaduri, que deixou um bilhete aos seus alunos contendo o nome do Mashiach para ser aberto apenas após a sua morte. Ele faleceu recentemente, em 2006, e para surpresa de muitos, o nome do Mashiach codificado em seu bilhete era Yehoshua. Seus discípulos tentaram arrumar diversas explicações para desvincular o nome deixado por seu rabino no bilhete do personagem histórico Yehoshua de Natzrat. Outros alegaram que o bilhete era falso, mas isso nunca pôde ser provado. Estes são apenas alguns exemplos. Acreditem, a lista é muito maior. A verdade é que aqueles que estão em posição de perder muito preferem fazer todo o possível para manter a messianidade de Yehoshua oculta ao povo judeu. E esse é possivelmente o segredo mais bem guardado do judaísmo, pois é bem sabido que nos círculos mais íntimos do judaísmo já se reconhece a Yehoshua de Natzrat como Mashiach de Israel. Shalom.